Olá, no Repórter Eco de hoje conheço uma campanha de adoção de animais domésticos com algum tipo de deficiência física, mas que são companheiros fiéis. Veja também uma coleção rara de fotos que conta parte da história do Brasil. E ainda um projeto de plantio de horta urbana livre de agrotóxicos no telhado de casa. A ideia é de Luiz Esnal. Ele transforma um cultivo de verduras orgânicas em aula de educação ambiental para o filho Pedro. Brasiliana Fotográfica é um acervo com mais de 2.000 imagens dos séculos XVIII e XIX que pode ser pesquisado pela internet. E cães e gatos abandonados, muitos deles vítimas de maus tratos, aguardam a adoção e o carinho de donos especiais. Existe uma tendência mundial para transformar os espaços livres nas metrópoles em hortas urbanas. Na cidade de São Paulo, o exemplo vem de Luiz Esnal. Ele e o filho Pedro cultivam verduras orgânicas no telhado. A casa na frente da Praça Rio dos Campos, na zona oeste da capital paulista, é morada de gente que ama o verde. Pedro Guerin Esnal, de 7 anos, está à nossa espera. Apesar do dia cinzento, vai para o topo com o pai, o jornalista Luiz Esnal, para mostrar as verduras que cultivam. Quando a gente terminou de plantar tudo, eu fiquei olhando, esperando para ver se tinha metade da metade de 1 milímetro de uma planta. Só que não tinha nada, óbvio. Um acompanhamento constante. Você acorda e antes de tomar o café da manhã ou depois do café você sobe e você vem acompanhar o crescimento, é o mais divertido. A horta orgânica, daí a gente não precisa pôr nenhum agrotóxico. Daí eles colocam agrotóxico para matar os bichos, só que a gente, quando for comer, acaba comendo veneno também. Isso também é uma vantagem. E outra vantagem é que você também não precisa comprar as coisas, que já tem um monte. Estava no processo de fazer a horta quando até circulou por aí uma imagem de quanto agrotóxico você consumia em um ano, né? Era um galão de uns 5 litros de agrotóxico, ou de pesticida, de fertilizante, que era o que te cabia na cota dos vegetais que você compra se você come bastante salada na tua casa. Aqui tem uma caixinha onde vocês preparam adubo para a horta, né? Me mostra como é que funciona, uma composteira. Aqui tem as comidas que as minhocas trabalham para virar terra. E aqui... Deixa eu ver as comidas. Ah, isso aqui saiu da onde? Isso aqui são os restos de comidas que a gente não vai mais comer. No segundo andar, aqui já tem a terra já preparada, então, daí, tudo isso daqui, quando já estiver pronto, vai para o segundo andar. E o líquido que sobrar vai ficar no terceiro andar para daí colocar ali no regador e jogar pelas plantas. Você falou que é o suco que as plantas adoram. É. Caixotes feitos com as sobras de madeira usadas na obra da casa formam a horta. Folhas e temperos garantem o consumo familiar e ainda sobra. Luiz tomou gosto por mexer na terra na adolescência, em Buenos Aires, capital da Argentina. Parte de um processo de você ter um pouco mais domínio sobre o que você consome, não deixar tudo em mãos das corporações de alimentação, o que você consome. Então você começa a entender um pouco todo o processo, de onde vêm os alimentos. Luiz Esnal estimula os interessados no cultivo. O acesso à informação via internet facilita as coisas, mesmo para os iniciantes. Tem muita aprendizagem sobre como fazer uma horta quase que em qualquer lugar, né? Pendurando os vasos nas paredes, usando caixas plásticas dos mercados, usando latões. Tem muito lugar e em cada lugar você pode plantar uma coisa e é incrível porque você fala, não vai dar nada, eu vou ficar cuidando muito tempo para comer tudo numa salada só. E não, na verdade a gente tem, com este tamanho de horta, tem sobreprodução.
Países como a Alemanha e o Canadá incentivam a agricultura urbana e a implementação dos telhados verdes. Aqui no país, no início de 2015, a cidade de Recife, em Pernambuco, aprovou uma lei que obriga os prédios que têm 4 pavimentos ou mais a manterem telhados verdes. Todos os telhados poderiam ter placas solares, poderiam ter recolhimento de água, poderia ter pequenas hortas nas casas. Deveria haver uma ação maior que está começando a haver por parte das próprias pessoas organizadas de utilizar melhor esses espaços. E como é que você se sente na hora que você está trabalhando na horta? Eu me sinto sujo. E se sente feliz também? Sim. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Parlamento Europeu, órgão legislativo da União Europeia, decide proibir a clonagem de qualquer bicho para fins comerciais. A medida também proíbe a importação de embriões e alimentos produzidos a partir de clones. Segundo a Autoridade de Segurança Alimentar da Europa, a clonagem coloca em risco o bem-estar dos animais. A técnica de reprodução de seres idênticos em laboratório é questionada pela taxa alta de mortalidade e por provocar frequentes malformações. Cientistas britânicos desenvolvem uma nova forma de descobrir a idade real de uma pessoa. Eles analisam a atividade de 150 genes para identificar se o corpo está ou não envelhecendo bem. A equipe que fez o estudo diz que a idade biológica é mais importante do que a data de nascimento. O teste pode ajudar a prever o tempo de vida de um ser humano e identificar, por exemplo, o grau de risco de demência. Para os pesquisadores, combinar o estilo de vida e a idade biológica dá uma imagem mais precisa da saúde humana. O dentista norte-americano que matou o mais famoso leão do Zimbábue volta ao trabalho. Walter Palmer foi recebido na entrada do consultório em Minneapolis com gritos e protestos de manifestantes. Ele alega que a caça foi legal e nega que teria pago $50 mil para atrair Cecil e alvejá-lo fora da reserva. O governo do Zimbábue pediu a extradição do dentista para que ele possa ser julgado pelos crimes que cometeu. Perigo no espaço. Uma bola de fogo corta o céu de Bangkok, capital da Tailândia. O fenômeno foi gravado por motoristas que passavam de carro pelo local. Os astrônomos confirmaram que se tratava de um meteoro. Ele explodiu antes de cair na Terra. Um evento parecido, mas com grande impacto, aconteceu em 2013, na região central da Rússia. A queda de um meteoro provocou uma onda de choque, que deixou feridos e destruiu construções. E aguarde só um instante, porque tem mais. E a seguir, uma coleção de fotos raras na internet revela fatos importantes da história do Brasil. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um acervo digital raro revela o Brasil dos séculos 18 e 19. É o portal Brasiliana Fotográfica, disponível para pesquisas na internet. Imagens que dão um recorte do cenário brasileiro entre os anos de final do Império e começo da República. São mais de 2.500 fotografias da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e do Instituto Moreira Salles de São Paulo. Instituições reconhecidas e responsáveis por coleções importantes. Este acervo, disponibilizado agora na internet, é dedicado ao público em geral, que vai de curiosos até historiadores. E ao longo do tempo, deve ser incrementado por novas contribuições, conta o curador do portal Brasiliana Fotográfica, Sérgio Burghi.
É um projeto que pretende reunir outras coleções igualmente importantes em diversas outras instituições públicas e também coleções particulares e privadas que possam contribuir para um grande portal da imagem, né, da fotografia do Brasil do século XIX e início do século XX. A série seca do acervo da Biblioteca Nacional foi feita em 1877 por J.A. Correia. As fotografias chocam pelos efeitos devastadores da grande estiagem ocorrida no sertão do Ceará, um marco do fotojornalismo brasileiro. Um conjunto de imagens onde você tem pessoas que são fotografadas já tendo sofrido todos os efeitos de desnutrição, enfim, tudo aquilo que é um efeito de fome, obviamente, né? E essas imagens, então, causam impacto naquele momento no Império porque elas são publicadas no periódico O Besouro, né, através de litografia feita a partir das fotografias. Portanto, é um primeiro, inclusive, caso de fotojornalismo, né, quer dizer, no século XIX. O portal brasilianafotografica.bn.br traz informações históricas, textos complementares e imagens de peso que ajudam a definir um pouco da trajetória e a colonização do nosso país. Em 1909, o fotógrafo Walter Garbi, por exemplo, registrou índios botocudos em Cachoeiro de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. A foto do casal vestido chama a atenção. As imagens de fotografia do século XIX das populações indígenas, no geral, são de populações que já viviam próximas desse processo de expansão. O portal tem um recurso muito valioso, o zoom, ferramenta que permite ao visitante aumentar a imagem várias vezes, o que pode render ainda novas descobertas e melhor leitura do momento histórico. A missa campal de ação de graças pela abolição da escravatura, realizada em maio de 1888, no campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, revela, além de uma multidão de 30 mil pessoas, algumas surpresas entre os presentes, ao lado da princesa Isabel. A presença de Machado de Assis é muito relevante porque ela confirma, em parte, também essa sua vinculação com o movimento abolicionista. Ele está ali presente, junto com outros membros, né, dessa comissão de imprensa, que foi responsável pela organização de vários eventos. O papel, né, dos indivíduos ali que ativamente atuaram em torno da questão da abolição, e traz à tona esse elemento adicional de recuperar um pouco Machado de Assis nesse contexto. Um acervo online que está à espera da participação cada vez maior da sociedade, convida o curador do portal Brasiliana Fotográfica. Nós temos um endereço, que é um endereço para a contribuição de informações para o site, e todos os posts podem ser comentados também. E cada post, ao final, tem uma série de comentários, né, que são os comentários dos próprios leitores. Então essa interação é fundamental, é na verdade uma construção coletiva de um conhecimento. Mesmo com números diferentes entre os anunciados pelo governo federal e os números de institutos de pesquisa, continua alto o desmatamento na Amazônia brasileira. O governo anunciou 5.012 quilômetros quadrados para o período de agosto de 2013 a julho de 2014. Em 10 anos, o desmatamento teria caído 82%, partindo de 22.772 quilômetros de floresta em 2004. E pretende chegar a 2020 com 3.915 quilômetros quadrados anuais. Já o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia informa que o desmatamento voltou a crescer no período agosto de 2014 a julho de 2015,
passando de 2.044 quilômetros quadrados para 3.322. Seja como for, está sendo aberta licitação para empresas interessadas em realizar manejo sustentável em 176 mil hectares na Floresta Nacional de Caxiuanã, no Pará. Já há 840 mil hectares de floresta concedidos para esse tipo de manejo, que é criticado por muitos especialistas, que mostram a retirada de árvores em áreas maiores que as permitidas e, além disso, um manejo inadequado. Estudos da Universidade Católica do Rio de Janeiro afirmam que é preciso trabalhar também contra o desmate em áreas de até 25 hectares, que já respondem por 1/4 de todo o desmatamento na Amazônia. E nessa escala, a perda não tem caído. Um pesquisador do King's College de Londres já fez até uma projeção para o desaparecimento total e final da floresta amazônica. Seria o ano de 2260, menos de 3 séculos à nossa frente. Então, é preciso trabalhar muito para evitar que isso aconteça. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma aventura arriscada. O cineasta Sam Cosman e a equipe do documentarista George Kourounis desafiam os limites do ser humano. Eles são os primeiros a fazer uma expedição até o interior do vulcão ativo Marum, no arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul. Na companhia de guias profissionais, os dois acamparam durante 4 dias na boca do vulcão. Parte da equipe desceu de corda até chegar perto da cratera. Cosman foi mais longe. Vestindo um traje especial à prova de calor extremo, o cineasta desceu os 365 metros de profundidade que separam a superfície da cratera. Ficou perigosamente bem perto do mar de lava incandescente, que pode atingir mais de 1000 graus Celsius de temperatura. O poço de fogo brilhante parece uma explosão solar. A lava é o magma que escorre, uma mistura pastosa de gases, vapor de água e minerais, entre eles a sílica. Ela se forma pelo derretimento das rochas no interior do planeta. O cineasta se aproximou tanto da lava que uma gota espirrou e derreteu um pedaço da roupa protetora, além de ter danificado uma das câmeras. Vulcão Marum, a força explosiva da natureza. E a seguir, cães e gatos à procura de donos especiais. Uma campanha incentiva a adoção de animais abandonados que têm algum problema físico, mas que são grandes companheiros. O Repórter Eco volta logo mais. As campanhas de adoção de cães e gatos abandonados vêm ganhando cada vez mais adeptos. Agora, ONGs tentam derrubar preconceitos para que as pessoas adotem os animais com algum problema físico, muitos deles vítimas de maus tratos. Vem, Fred. Tchau. Ele gosta de fazer pose, ele quer aparecer na TV. Esse é o Frederico. Ele depende das rodinhas para se locomover porque teve uma lesão na coluna de tanto apanhar da antiga dona. Há 1 ano e meio, o Fred foi resgatado pelo Luiz e pela Juliana, que adotaram também o idoso Jaime e outros 5 cachorros com deficiência que hoje ficaram em casa. O Fred foi vítima de maus tratos. Eu retirei ele de Itacoaquecetuba, da casa de uma pessoa,
que ela bateu muito nele e ele ficou com problema na medula e perdeu os movimentos da parte de trás. Além dos pets que adotaram, Juliana e Luiz têm uma ONG que abriga cerca de 100 animais na zona norte de São Paulo, todos à espera de adoção. Eles não são animais perfeitos, né? Aqueles bonitinhos, né? São idosos, são cadeirantes, são velhinhos. A experiência do casal com animais abandonados foi determinante para receber o convite feito pela Lívia. A jornalista trabalha na YouHelp, uma associação dedicada à inclusão de pessoas deficientes no mercado de trabalho, e teve a ideia de fazer uma campanha especialmente para a adoção de pets com deficiência. Muitos são deficientes por maus tratos. Então, a gente, além de estar tirando um pet da rua, a gente também está incentivando e mostrando para outras pessoas que eles são normais. Que, apesar da deficiência, a maioria das vezes é só visual. A deficiência acaba, às vezes, sendo mais o nosso preconceito do que a própria condição física deles. Lívia conta com experiência pessoal. Ela adotou há cerca de 4 anos Bob e Ayumi, 2 filhotes da mesma ninhada que tinham uma doença grave. E também a Amora, que teve a perna amputada, não se sabe se por maus tratos ou atropelamento. A Amora, que é amputada, ela não tem a perna direita, ela não precisa de condição nenhuma, nada especial. Ela só não pode ser gorda, para não ter nenhum problema, né, enfim, na coluna dela. A organização Ampara Animal também trabalha na defesa de animais abandonados e rejeitados e participa da campanha Adote um Pet com Deficiência, que está na internet. Terá um dia dedicado à adoção, 20 de setembro, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Parque Vila Lobos, na zona oeste da capital paulista. Eu acredito que seja mais um preconceito, né, de que o animal que ele não é perfeito, que corre com as 4 patas, que tenha as 4 patas, que ele não seja tão ideal quanto qualquer outro animal. Veterinária há 25 anos, Sharon aprova a campanha mais alerta. Adotar um animal exige responsabilidade e, quando ele tem deficiência, às vezes, cuidados especiais. Vou dar o exemplo mais comum, que é do animal paraplégico, que ele perde os movimentos das patinhas posteriores. Então, é um animal que se arrasta, muitas vezes não urina sozinho, não defeca sozinho. Então, é um animal que tem que usar fraldinha, mudar talvez algumas coisas em casa. Então, se o animal usa um carrinho, a gente tem que dar um espaço um pouquinho maior para ele não ficar se batendo. Um animal que é cego, a gente evita obstáculos em casa. O cachorro, ele aprende. Eles são tudo de bom. O Fred é o meu cachorro mais terrível. Todo mundo fica com pena dele, mas ele não precisa ter pena, porque ele é super feliz, ele é alegre, ele é um cachorro que ele vive super bem. Então, assim, eu sou super a favor de adotar um animalzinho deficiente. Quer mais informações sobre a campanha Adote um Pet com Deficiência? Entre no site kikante.com.br. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet, cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma frase do famoso neurocientista e escritor britânico Oliver Sacks. Ele é autor de vários livros, entre eles Tempo de Despertar. Meses antes de morrer de câncer, aos 82 anos, publicou uma carta-testamento que dizia o seguinte: não há no mundo ninguém igual a outra pessoa, nunca. Quando alguém morre, não há um substituto possível. O destino de cada ser humano é ser um indivíduo único. Repórter Eco, até o próximo programa.